Aperta a mão, dê um sorriso, abraça e diga assim: Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Diga assim: você nem pode imaginar o que Deus tem para você. Nem seus olhos viram, nem seus ouvidos ouviram, nem chegou ao seu entendimento as coisas que Ele preparou para nós. Te amo, Deus. Tua graça nunca falta. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Coloca a mão no seu coração, feche os olhos e cante para Ele. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão. Todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que é meu Pai, o que é igreja? E meu amigo eu vivo na bondade de Deus. Levante as suas mãos, toda a igreja cante. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão. Eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz, tua doce voz que me guia em meio ao fogo, aleluia, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que é meu Pai e meu amigo és. Eu vivo na bondade. Levante as suas mãos para adorar o Senhor e cante forte essa noite. És fiel em todo tempo. Oh, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Senhor, és fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo.
aplaudir bem forte o nome do Senhor nesta noite. Aplaude de glória a Jesus. Deus possa abençoar. Aleluia. Bondade de Deus. Como diz o salmista, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei com o Senhor para todo sempre. Abra sua Bíblia em João, capítulo de número 1. João, capítulo 1, versículo de número 15. Assim diz: a palavra do Senhor. João testemunhou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim e é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Versículo de número 17, todos juntos. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Aí o versículo de número 23 diz assim: disse João o Batista: eu sou a voz do que clama no deserto. Clamando o quê? Endireitai o caminho do Senhor, como falou o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados para verem João pregar, perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que tu batizas, pois se tu não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta? João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um, a quem vós não conheceis. Este é que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. E essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No outro dia, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, eu primeiro vim batizando com água. E João testemunhou dizendo: eu vi descer sobre ele, como uma pomba, o Espírito, e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que mandou me batizar com água, esse me disse: sobre este que você vir descer o Espírito, e sobre ele repousar o Espírito, é este que vai batizar com o Espírito Santo. Quem pode aplaudir bem forte o nome do Senhor? Aplaude de glória a Jesus nessa noite. Podem sentar. Aleluia. Olha, irmãos, eu gosto de olhar para o texto bíblico e me transportar até o lugar do evento. Pensa aí. Aqui no texto você tem dois personagens. Eles são parentes. João Batista, que é filho de Isabel, não é isso? Prima de Maria.
e tem Jesus, que é filho de Maria. E esses dois meninos nasceram no mesmo ano, pois acreditam que a diferença entre eles é de 6 meses. O mesmo anjo que visitou Maria para anunciar a ela: Maria, olha, por esse tempo tu darás à luz a um filho, e este menino será profeta do Altíssimo, e sobre ele estará o favor de Deus. Ele reinará sobre as nações, sobre esta criança. Quem era Maria? Maria era uma jovem, até então desconhecida no mundo. Quem poderia imaginar que aquela moça receberia uma visita celestial do trono de Deus? Deus mandou ao anjo, falou assim: vai lá e fala com Maria. E o anjo sabia o caminho da casa dela, assim como o anjo sabe o caminho da sua casa. Diga para a pessoa: Deus sabe quem você é. Fala para ela, né? Deus sabe onde você mora também, tá bom? Diz assim, não adianta se esconder não, Deus sabe. Então, o anjo veio. Também o Senhor mandou o mesmo anjo avisar a Isabel, tempo antes: Isabel, você vai dar à luz a um menino, e este menino será chamado profeta do Altíssimo. Mas Isabel era uma mulher idosa, seu esposo era um homem idoso. Eles já nem tinham mais nenhum tipo de relação para gerar filhos. Mas o Senhor, quando quer fazer um milagre, o Senhor não encontra barreira nem impedimento. Então hoje eu quero declarar que um milagre vai acontecer na sua vida. Levante a sua mão. Levante a sua mão para glorificar. Porque o Senhor é um Deus de milagres, é um Deus de promessa. Então foi naquela família simples daquela cidade, há 2000 anos e tal atrás, que o mundo experimentou uma grande virada, uma grande oportunidade. E qual é a oportunidade que o mundo tem? A oportunidade da regeneração, a oportunidade de viver uma vida nova, de viver o novo de Deus, a oportunidade de voltarmos a ser aquilo que Deus havia prometido, ou seja, aquilo que Deus havia proposto. Deus tem um plano, Deus tinha um plano, e por mais que o diabo tentou frustrar o plano de Deus, o diabo não tem poder para impedir o plano de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque Deus tem um plano para a nossa vida. Deus tem um plano. E Deus Deus já começou esse plano na fundação do mundo. Mas aqui há um momento muito importante, em que Ele vai trazer ao mundo essas duas crianças: João Batista, que é chamado profeta do Altíssimo, que é primo de Jesus, e o próprio Jesus, né? Jesus de Nazaré, porque ele foi criado em Nazaré. Então, essas crianças cresceram juntos, num ambiente espiritual, educados sobre a palavra de Deus, criados sobre a verdade, aprenderam a amar a Deus, aprenderam a servir a Deus, aprenderam a cantar a Deus, aprenderam a ler a palavra, a Torá, aprenderam a ministrar, até que se tornaram homens, né? Já na sua fase mais amadurecida, aonde eles se manifestam a Israel. Aí primeiro a se manifestar desses dois meninos é o João Batista. Porque o João Batista, ele foi uma pessoa tão especial, mas tão especial, que dele e da missão que João tinha, foi profetizado 600 anos antes dele nascer. 600 anos antes dele nascer, o profeta Isaías já havia falado
que haveria uma voz que clamaria no deserto de Israel, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, mudem de vida, porque Deus está trazendo algo maravilhoso. É tempo de nós endireitarmos as nossas veredas. Então esse João veio chamando as pessoas: olha, chegou o tempo em que Deus vai fazer algo novo, né? Você cantou algo novo aqui, né? Algo novo. Diga para a pessoa: é tempo de novidade na sua vida. Não, segure na mão dela e fala assim: é tempo de novidade na sua vida. Olha só, Deus está preparando algo maravilhoso para você. Aleluia. Mas para que o novo chegue, é necessário que aquilo que não serve mais possa ser removido. Por isso João vai falar: arrependei-vos das coisas que os separavam de Deus, das coisas que impediam essa presença total de Deus. Joguem fora, sabe? Abram mão, renuncie mesmo. Porque quem quer viver o novo de Deus tem que ter um novo propósito, um novo coração, uma nova mente, uma nova visão. E a fé nos foi dada exatamente para nós enxergarmos esse tempo novo. E João veio pregando no deserto, e as pessoas saíam de diversos lugares para ouvir a pregação de João, porque a pregação de João anunciava duas coisas. Primeiro, anunciava que Deus estava com o seu machado, né? É claro que isso é uma ilustração, mas Deus estava com o machado ao pé da árvore. Toda árvore que não desse fruto será cortada, porque no reino de Deus não haverá árvore que não dê fruto, não haverá homem que adore o nome do Senhor. No reino de Deus tudo se faz novo, e João vinha anunciando essas coisas. Agora, Deus quer que o homem tenha uma mudança de vida, mude a sua vida, porque o machado de Deus está aí. Se você não der fruto, será cortado. Essa era uma pregação do João. Mas a outra pregação do João, desse João Batista, o profeta, que não pregava nas sinagogas, não pregava nos templos, porque se ele estivesse ali, talvez aqueles incrédulos tentariam calar a voz profética. Mas ele pregou no deserto. Ele achou forças, ele achou fé, ele achou propósito no deserto. Olha que coisa maravilhosa. Às vezes, na aflição, nós perdemos a fé, mas na aflição de João, a fé dele foi elevada à potência. Às vezes, no deserto, nós perdemos a força, porque estamos no deserto, mas foi no deserto que João iniciou um ministério poderoso, dizendo: o reino de Deus está vindo. Levante a sua mão, prepare o seu caminho, prepare a sua vida, porque o reino de Deus está próximo. Diga para a pessoa: o reino de Deus está próximo. Então, mesmo que ele estava no deserto, ora, a Bíblia diz que João se alimentava de coisas comuns, né? De mel, de uma planta. Tem muita gente que diz que o gafanhoto é aquele inseto, né? Mas não, tem gente que diz que gafanhoto era um tipo de planta que eles chamavam de gafanhoto, que tinha a aparência de um gafanhoto. Mas era um homem simples. Mas ele pregava: o reino de Deus está chegando. E o que é preciso para entrar no reino? Preparar o caminho. Prepara a sua vida. Diga para a pessoa: prepara a sua vida. Endireita seus caminhos. Endireita seus caminhos. Faça um concerto com Deus. Entre numa aliança com Deus. É preciso.
Deus está disposto a perdoar todo e qualquer pecado, a lançar no fundo do mar do esquecimento as transgressões. O que Ele está pedindo de nós agora é uma nova posição, é uma nova postura diante do reino que está chegando. E as pessoas iam ali, eram batizadas por João, porque quem crer e for batizado, mais uma vez, quem crer e for batizado, será salvo. Sempre falei para o Arla, para os pastores da igreja, nós congregamos, eu falei assim, ó, o importante de uma igreja não é as condições econômicas que ela tem. O importante dela é se as pessoas estão nascendo de novo no reino. Se elas se convertem, se elas ouvem a palavra, elas se convertem e se batizam. Aí, e tem a sua vida transformada. Se isso acontecer, a igreja de ouro, ou uma igreja, ou uma cabana de sapê, tudo é igreja cheia da glória de Deus. Sabe, porque a maior riqueza de Deus não é o que é material. A maior riqueza de Deus são corações convertidos. E João então anunciava, olha, está vindo um que é maior do que eu. Alguém foi perguntar para ele, João, com que autoridade tu batiza? Eu falei assim, não, eu sou um mensageiro, mas vem alguém que é maior do que eu. Para você ter uma ideia, falando lá, vamos aqui parafrasear, essa pessoa é tão extraordinária, que antes que eu tivesse nascido, ele já existia. Quem pode glorificar bem forte o nome do Senhor? Sabe, João está dizendo assim, gente, eu não estou falando de uma pessoa qualquer, eu não estou falando de um homem comum, que você pode julgar se ele fez certo ou fez errado, se você pode julgar, sabe, nós estamos falando de alguém que antes que você tivesse vindo ao mundo, ele já existia. E na verdade, você só existe porque ele quis. E você existirá porque ele tem um plano para a sua vida. Quem pode levantar a sua mão, glorificar bem forte o nome do Senhor? Segure na mão da pessoa que está ao seu lado e fala assim, ele tem um plano para você. Fala assim, diga para ela, olhando nos olhos, e fala assim, olha, escute isso. Esse homem tem um plano para a sua vida. Ele existe antes de você. Você não falava e ele já sabia teu nome. Você não andava e ele já sabia onde você morava. Você não era ninguém e ele já era Deus para a sua vida. Ele tem um profundo amor e ele está chegando para estabelecer o plano dele em sua vida. Oh, quem pode glorificar bem forte o nome do Senhor? Não é uma pessoa qualquer. Jesus não é alguém que a gente pode descartar. Jesus não é alguém que a gente possa ignorar. Não é. É muito importante nós nos atentarmos para o nome de Jesus. Sabe, Jesus também não é o Deus de uma religião, não é o Deus dos evangelhos. Jesus está aqui nesta noite. Porque ele já estava. Quando João fala assim, antes que eu viesse ao mundo, ele já estava. Sabe, às vezes você diz que ninguém me entende, ninguém me conhece. A gente às vezes, lamenta muita coisa. Mas a gente não quer olhar para uma pessoa que fala assim, não, eu te conheço, eu sei quem você é.
E eu tenho uma notícia para você. Eu vou me revelar para você saber quem eu sou. Eu sou Deus na sua vida. Sou Deus. Então, aquele lugar, 2000 e tal anos atrás, lá no Oriente Médio, não tem nada a ver. Como é que pode? Lá no Oriente Médio, sabe, ricos e poderosos desse tempo não viram, não estavam lá. Mas isso aconteceu. Aí João está batizando um dia ali no Jordão. Aí quem vem andando em direção a ele? Seu primo, Jesus. E João vê. E quando João vê Jesus vindo ao Jordão, eles se conheciam desde criança. Havia um plano na vida desses meninos. Quando João vê, aí João ele já começa a dizer assim, a pregação de João já começa a ser perfeita. Ele vai falar o seguinte: olhem para esse homem. Olhe para este homem. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem pode glorificar bem forte o nome do Senhor? Olhem para Ele. Diga para a pessoa que está ao seu lado: é para Ele que você tem que olhar. É Ele quem você tem que ver. Seja nos planos que você fizer na sua vida, é para Jesus que você tem que olhar. Seja no deserto, é para Jesus que você tem que olhar. Seja na luta, nas aflições, é para este homem que você deve olhar. Por quê? É este homem que tira o seu pecado. É esse homem que te lava, que te redime, que te purifica, que te transforma, que te abençoa, que te batiza, que te dá uma nova vida, que luta as suas guerras, que vence os seus inimigos, que coloca debaixo dos seus pés o seu adversário, e nenhuma seta vai poder matar a sua vida, nenhuma palavra vai poder impedir que você chegue, nada vai impedir. É esse homem que vai te dar um novo nome, é esse homem que vai te dar uma nova casa, é esse homem que vai te dar uma nova vida. Este é Deus, este é Jesus. Oh, aleluia! Quem pode glorificar o nome dele? Quem pode levantar as mãos e glorificar? Ele é o Cordeiro de Deus. Estavam ali, irmãos. O mundo não percebeu, mas João sabia. Não, esse homem, ele nem daqui ele é, veio do céu, mas habitou entre nós. E quando João batizou Jesus também, que Jesus também foi batizado, não, João, vamos cumprir todo o rito, né? Vamos juntos, estamos juntos. Vamos, tudo que tiver que fazer com relação à igreja, nós vamos fazer. Tudo que eu tiver que fazer para construir esse novo templo que eu vou inaugurar com a igreja, nós vamos fazer. Então vamos batizar. Jesus batizou. E então Jesus começa a mudar um pouco o que João falou. Quer dizer, dar continuidade. João falava assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Vamos falar junto? Arrependei-vos, porque é chegado o reino. Ou seja, o reino está vindo. Mas quando Jesus foi pregar a primeira vez, ele falou isso: arrependam-se, porque o reino de Deus está entre vós. O reino já está aqui. Levante as suas mãos, levante a sua mão para glorificar. O reino já está entre nós. Então, amados,
Assim tem se passado esses séculos e nós estamos aqui nessa cidade, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, no Brasil, falando a mesma coisa que João falou e falando também a mesma coisa que Jesus falou. A igreja como profeta, a igreja, ela, ao mesmo tempo que ela tem uma voz profética para o mundo, dizendo para as pessoas: arrependam-se, porque Jesus está voltando. Quem acredita que ele está voltando, né? Diga para a pessoa: Jesus está voltando. Fala assim: Jesus está voltando. E aí, irmãos, a gente precisa todo tempo, a gente precisa entregar a nossa vida e fazer uma limpeza na nossa mente, sabe? Limpar a mente dos pensamentos perversos, limpar o coração da maldade, do orgulho, da inveja, sabe? Da murmuração. A gente precisa em todo tempo nos arrependermos, estarmos arrependidos, confessarmos que nós realmente somos necessitados de Deus. Então, ao mesmo tempo que a igreja, ela se parece com João. Quando o pastor Warla leva essa igreja lá para a praça, para a rua, eu vejo assim, ali está o ministério de João Batista ali, né? Estão ali pregando para as pessoas, irmãos. As pessoas são malucas, elas estão ouvindo. Se elas acreditarem, elas serão salvas, porque a palavra de Deus é poderosa para fazer isso. Levante a sua mão para dar glória a Jesus. A palavra de Deus é poderosa. Se há alguém aqui nessa noite que não aceitou Jesus e aceitar Jesus, o Senhor perdoará os seus pecados e escreverá o seu nome no livro da vida, e o Espírito do Senhor vai habitar em você. Então, quando a igreja Graça e Verdade vai lá para fora e prega, ela se parece com João. Mas dentro dela, dentro de nós aqui, nós vivemos o reino. Nós fazemos parte de um plano de Deus. Ninguém está aqui, irmãos, sabe, de paraquedas. Todos nós estamos aqui porque Deus planejou. Deus planejou isso. E por que eu falo que Deus planejou? Por causa desse versículo aqui, ó. Todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Verso 17. Diga comigo: porque a lei foi dada por Moisés. Mais uma vez, a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Aí deixa eu falar por que esse versículo é muito importante para mim. Posso falar, irmãos? Porque é o seguinte: 2008 aconteceu uma situação na minha vida e na vida da minha esposa, que nós éramos ministros de uma igreja grande, e aí houve um deslocamento, veio um vento, e nesse vento a gente saiu. Nesse tempo, o Arla, Janete e a Gleice eram jovens, estava trabalhando. Oi? Não, a Gleice era mais quietinho assim, Mas ó, eles eram, inclusive aconteceu uma coisa, eu era pastor deles, e aí eles foram para uma viagem lá em Nova Viçosa, e eu orientei para a viagem: ó, na viagem vocês não devem se comportar daquela forma, né? Aí eles foram, aquela caravana de jovens, tinha uns 80 jovens na igreja. Aí, não, vou falar, fala ou não falo? Fala ou não falo? Aí, irmãos, eles chegaram lá, foi uma viagem para a praia, chegaram lá os jovens, começaram a filmar, todo mundo filmando, Aí teve jovem, irmão, que me desafiou.
Teve jovem que puxou um popô e falou assim, aqui ó, pro pastor. Não foi a Janete não. Mas aquele grupo, irmãos, aí, rapaz, eu reuni aquele grupo lá na sala da minha casa. Um dos jovens gravaram. Aí chegou lá em casa, não aguentou, né? Deus é poderoso, né, irmão? Deus faz o pecado vir à tona. Aí foi lá e me entregou o vídeo. Deus usa até o fofoqueiro. Me entregou o vídeo. Pastor, não queria falar não, mas tem uma coisa inquietando meu coração. Aí me mostrou. Aí me mostrou o vídeo, irmãos. Quando eu vi o vídeo, eu vi essa galera, vi o Alan, Janete. Você estava, não, né? Nessa não, estava não, né? Foi o Luiz, o presbítero Luiz. Falei assim, rapaz. Aí eu chamei esses jovens para chamar a atenção, enfim. É uma experiência longa. Mas eu saí desse ministério e quando eu fiquei sem igreja, eu fui buscar o Senhor. E eu fiz uma série de buscas espirituais. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Diga para a pessoa, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Mais uma vez, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Irmãos, a minha busca foi tão intensa que eu subi um morro, um monte chamado Céu Aberto. Esse monte você levava 5 horas para subir. Eu subi, eu tinha que andar uns 15 quilômetros para chegar no monte e depois subir o monte. Toda madrugada eu ia. Estava muito aflito com a minha alma, mas querendo servir a Deus. E fiz esse monte 7 vezes. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. E o Espírito do Senhor, irmão, já foi me trazendo novamente à tona, né? Eu que estava afogado em angústias, começo a respirar por causa daquela busca. E no 6º monte que eu fiz, eu estava querendo pedindo a Deus uma direção espiritual, pedindo ao Senhor uma direção espiritual. Mas no 6º monte o Senhor já me deu uma direção espiritual. Deus falou ao meu coração, Udes, Ele falou assim, ó, você voltará para a Bahia. Eu tinha saído da Bahia, voltado para o Rio. Assim, você vai voltar para a Bahia e você vai fundar uma igreja. Aí ele falou assim, e a igreja se chamará Assembleia de Deus, Ministério, Graça e Verdade. Aí o Senhor me mostrou, irmãos, na minha alma, esse versículo. Porque a lei foi dada a Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Levante a sua mão para glorificar. Aí eu desci daquele monte, fui no 7º monte. O 7º monte eu já não fui orar para pedir mais nada, porque já tinha direção. Eu já sabia exatamente o que é que eu teria que fazer. E eu subi no monte só para agradecer a Deus e preparar o caminho. Então voltamos, conversamos com Sônia, conversamos com os pastores amigos nossos, fizemos um grande culto de reenvio para a Bahia, voltamos para a Bahia e fundamos a igreja Assembleia de Deus, Ministério Graça e Verdade, nos fundos da casa de Luana e de Warlan, né? Eu morava lá, fundamos ali, irmãos. E graças a Deus, esse ano nós vamos fazer 18 anos de ministério para a glória do nome do Senhor. Quem pode aplaudir bem forte o nome do Senhor? Então, irmãos, Deus dá a direção. Diga para a pessoa, Deus dá a direção. Fale para ela. Segura a mão dela e diz assim, olha, não tenha medo, né? O Senhor vai dar a direção. O Senhor vai dar o caminho. Só endireita os caminhos, porque o reino está chegando na sua vida. Por causa desse momento, nasceu esta igreja, que foi no ano de
2017. Foi isso? Janeiro de 2017. E o Arla estava passando por um vento enorme lá na Bahia. Passando por um vento enorme na Bahia. E aí as portas se fecharam. Gente, as portas fechou para o Arla. Mas o Arla fazendo a obra, a porta fechada. Até que ele recebeu um convite, não sei se foi um convite para vir para cá. Ele recebeu um convite para vir para cá. E a gente congregava junto com uma igreja. Eu jamais vi o Arla como pastor. E o Arla era... Ele gostava muito da Sônia, assim, né? Comigo ele olhava assim, mas o Arla, as portas fecharam para o Arla, fecharam para ele ali, irmão. Nada dava certo para o Arla, não foi isso? Nada dava certo. Aí ele veio para cá. Quando ele veio para cá, ele falou assim: pastor, eu vou na frente depois, se der tudo certo, eu vou em busca da Janete. Aí veio para cá, deu tudo certo, irmãos. Deus, essa cidade abençoada, acolheu esse profeta do Senhor. Acolheu. Aí, né, o Arla veio para cá, foi lá, buscou a Janete. Eles tinham um grupo, o Bart, que é esse ministério aqui, né? Esse ministério aqui. E aí eles foram embora. Aí fizemos um culto, né, de despedida. Poxa, a Janete cantava todo culto. Eles eram músicos lá da igreja, agora vão embora. Mas aí, Deus me deu uma palavra e está com ele. Eu falei assim: olha, Arla, os Bartes não acabaram. Você está indo, mas em algum momento, Deus vai fazer você se reencontrarem. Eu não sabia. Nem eles sabiam. Ninguém sabia. Mas aquele que nasceu antes de nós, dele, por ele, para ele são todas as coisas, sabiam. Eles sabiam desse, levante a sua mão para glorificar. Ele sabia desse dia de hoje. E esses meninos vieram para cá, chegaram aqui, arrumaram um grupo de crente aí, tudo doido da cabeça, e saíram procurando tudo quanto é igreja. E as igrejas não, né? Assim, uma situação difícil. As igrejas uma bênção, mas quando Deus quer trabalhar, irmãs, Ele te leva para o lugar certo. Quando Deus quer fazer uma obra na sua vida, Ele faz as coisas certas. Há coisas em nossa vida que nós achamos que está errado, mas não está, irmão. É Deus endireitando. Olhe para a sua vida, não como se as coisas tudo está errado, mas olhe para a sua vida sabendo de uma coisa: Deus está trabalhando na minha vida, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E aí então, eles, sem igreja, aquele grupo, né? Pegaram um lugar aí, alugaram. Hoje eu até passei lá em frente do espaço, arrumaram um grupo de gente, alugaram. Chamaram uns 3 pastores para auxiliar, até que o Arla fala assim, né? O Arla parece aquela menina na casa de Naamã, né? Falou pro grupo: ah, se tu soubesse que lá em Itabatã tem um profeta... Não? Falou para o grupo: rapaz, se a gente soubesse que lá em Itabatã tem um profeta, certamente ele restauraria a nossa lepra. A gente está aqui numa situação difícil. Aí nos trouxeram para cá. E aí nós fundamos a igreja Assembleia de Deus, Ministério, Graça e Verdade. Só para fechar esse testemunho, para dizer como que o reino de Deus trabalha. A primeira vez que eu vim em Mato Grosso, para a gente resolver isso, Mato Grosso do Sul, né? É bom lembrar isso, né? Ah, você é da guerra? Sabia não. A primeira vez que eu vim para cá, que nós fundamos a igreja, Deus me deu uma visão. Eu, Sônia e o Clemilson. E a Raquel, né? Que a Raquel passou até mal, né? Aí eu saí assim, andando na cidade com o Clemilson de carro, andando na cidade. Aí parei aqui.
Eu me lembro, irmãos, como eu falei com Deus. Eles trabalhavam no Pontinho. E eu vim fundar essa igreja aqui com eles. Eu consagrei o Arla presbítero. A Janete é missionária. Contra o grupo que estava com ele não fechou. Porque olharam para o Arla e falaram assim: o Arla não tem condições. Olharam para a Janete e falaram assim: ela não. Ele não. Ela não. Nós não vamos aceitar. Queremos que o Senhor ordene alguém daqui da cidade. Aí eu falei, né? Coloquei minha autoridade. Falei assim: só vou fundar uma igreja aqui se o Arla tomar conta dela. Dá mais volume nesse pad aí, você. Vim pra cá, missionária, pisei nesse terreno. Ela não sabia, sabia não? Eu e Clemilson. Aí fiquei parado assim, uns 10 minutos assim, ó. Eu falei com Deus, Deus, é possível, Senhor. Não quero sair daqui, sabe, deixando eles assim com um grupo de pessoas que não aceitam. Me dá uma direção. Irmãos, parece que eu senti essa terra entrando dentro de mim, entrando dentro dessa terra. E Deus falou assim: compra esse terreno. Eu comprei, irmãos, fui lá, não foi lá? Fui lá e comprei o terreno. Aí no dia que eu fui embora, eu chamei o Arla. Foi isso? Vamos ali lá. Eu falei com ele, chegamos aqui, andamos, e aí, ó. Eu já estava com o documento lá em casa, eles não sabiam. O documento lá em casa, não sabiam. Eu falei assim: aí, ó, aqui dá uma igreja, não dá? O Arla é todo para frente, né? O Arla não tem essa coisa, não sei, mas é não, ele não, dá. Eu falei assim: pois é, Arla, nós compramos esse terreno aqui. E aqui você vai fundar a Igreja Graça e Verdade em Mato Grosso do Sul. Quem pode aplaudir bem forte, glorificar o nome do Senhor? E aí, o que é que aconteceu? A igreja está aí. Amém? A igreja está aí, assim, gente, parece que é difícil, mas basta a gente colocar a fé em ação. A gente coloca a fé em ação, Deus faz acontecer. Sabe por quê? Porque Ele já tinha esse plano. E se eu pegar a minha vida e a vida do Arla, da Janete, de Agleiço, de Luana, de Hudson, se nós pegarmos a nossa vida, a gente vai entender uma coisa: Deus já tinha um plano conosco. Se pegar a sua vida, Deus já tem um plano conosco. Diga para a pessoa: Deus já tem um plano conosco. Fala assim: Deus já sabe o que fazer com a nossa vida. Ele já tem um plano. Tudo que a gente precisa então é crer. Pegar o plano de Deus, seguir em frente. Porque as barreiras que se levantarem cairão. Se houver rios, você vai passar, as águas vão se abrir e você vai passar. Se houver mar, Deus fará um caminho por dentro das águas. Se houver gigantes, Deus vai derrubar. Se houver desertos, você vai atravessar. Se houver escassez, Deus vai fazer brotar a provisão para a sua vida. Deus vai fazer
porque Ele tem um plano contigo. Ele tem um plano para você. Vamos cantar? Vamos cantar, bruxa. Por que me olhas assim? E ultimamente nós temos cantado muito essa canção, e essa canção diz muito a respeito disso. É Ele. É Ele. Diga para a pessoa, é Ele. É Ele que muda a sua vida, a sua história, Jesus. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Estou preparando um caminho. Aleluia. Endireitando as veredas. Porque importa que Ele cresça, nele a minha vida está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que Ele virá. A igreja é